Olá, aqui começa mais um programa Democracia em Rede, que está sendo transmitido diariamente, a partir das 14 horas, da Casa da Democracia, direto da Vigília Lula Livre, em Curitiba. Hoje o tema do programa é democratização da comunicação. Para bater um papo e conversar sobre essa questão, né, tão importante no Brasil hoje, temos aqui a Aniela Almeida, da Frente Paranaense pelo Direito à Comunicação, da Frente Paranaense pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação, que é o Comitê Estadual do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. O Wellington Leno, da Comunicação do MST, e o Nelson Setani, da Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, e também conselheiro do Conselho Municipal da Cultura de Curitiba, né? Bom, para a gente começar a prosa, eu vou pedir para a Aniela, para ela falar para a gente um pouco, então, o que significa democratizar a comunicação, Aniela? Bom, gente, então, para a gente começar um pouco, acho que é importante a gente contextualizar, né, a luta pela democratização da comunicação durante esses anos, né? Então, o Fórum Nacional da Democratização, do qual a Frentex faz parte hoje, ele já tem um trabalho de 27 anos, né? Porque as leis, enfim, que regem, né, e que regulamentam a comunicação no nosso país, elas precisavam de marco regulatório, elas precisavam ser organizadas de alguma forma, e isso não vinha acontecendo. Acho que emblemático a gente falar que a primeira conferência de comunicação do país aconteceu em 2009, no governo Lula, inclusive, né, para começar a discutir um pouco do que seria essa democratização. Quando a gente fala de democratização, que é esse palavrão, né, aí que a gente precisa sempre traduzir, a gente está querendo dizer que a gente precisa de uma mídia com mais diversidade, uma mídia menos hegemônica, uma mídia que tenha vozes diferentes, né? Porque o que acontece é que a gente tem hoje um monopólio muito grande, uma concentração de mídia grande na mão de poucos, né? São 11 famílias, eu acho, acho que isso não mudou muito, que concentram a grande mídia, né, os grandes veículos de comunicação. A gente tem a concentração desses grandes veículos na mão de poucos, e a questão é que a gente tem, assim, por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem um grupo que é o GRPcom. O GRPcom, a gente tem um jornal impresso, a gente tem uma rádio, a gente tem TV, tudo na mão, concentrado e pertencente ao mesmo grupo. Ou seja, a visão dele sempre vai estar igual nessas diferentes plataformas, enfim, nesses diferentes veículos de comunicação. E ele tem um poder muito forte, que é o poder econômico e político também, que ele constitui ao longo do tempo. E a gente não tem... aqui no Paraná, a gente ainda tem uma situação muito mais complicada, porque a gente não tem nenhum jornal diário ou nenhum jornal impresso hoje que faça frente também, né, à Gazeta do Povo. Então, a gente tem esse exemplo aqui do Paraná, que está concentrado, né, de mídia concentrada aqui, a gente tem isso para o país também, a gente pode reportar isso para o país também. Tem um outro exemplo aqui no Paraná que eu acho que vale a gente colocar também, que é, por exemplo, o grupo A TV Massa, né? A gente teve ela, no passado, pertencente a um ex-governador do Paraná, né, que era o Paulo Pimentel, que também detinha um grupo de comunicação, que tinha jornal impresso, a TV e as rádios também, e a concessão pública dessa TV, que é pública, inclusive, ela foi vendida, o que também não é permitido, mas ela foi vendida para o Ratinho, que hoje é pai de dos nossos possíveis candidatos aí ao governo do Estado. Então, a gente vê toda essa concentração de mídia e sempre envolta em questões políticas e econômicas. Então, a gente discutir hoje a democratização da mídia num cenário de golpe é muito importante para justamente quebrar essa hegemonia e esse monopólio de informação que chega para a população. Né, e a Casa da Democracia vem um pouco nesse sentido, né, uma das frentes de enfrentamento aí desse monopólio e dessa hegemonia aí na comunicação. Então, só para finalizar, para eu passar também para o pessoal, assim, o Fórum então, Nacional de Democratização da Comunicação vem fazendo essa luta há 27 anos, e em abril a gente realizou a plenária nacional,
né, do fórum, que hoje tem quase 70 entidades nacionais, né, fazendo parte do fórum, além de 20 comitês regionais que, como a Frentex, né, tem também a sua representação nos estados. E dentro dessa plenária a gente estipulou as novas ações, né, e que mais no sentido de fortalecer essa luta pela democratização da comunicação. E que aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho durante a nossa conversa aqui também dos principais pontos, mas entre eles justamente fazer um enfrentamento dessa ruptura da democracia que houve no nosso país com o golpe, a libertação do presidente Lula e a garantia de que a gente tenha eleições diretas, né, esse ano ainda. Só para eu cumprir o protocolo, marinheira de primeira viagem, né, eu não me apresentei. Meu nome é Diângela e também integro a Frente Paranaense pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão, que eu acho que, quando eu comecei, eu troquei as bolas e falei o nome da Frentex errado, né? Enfim, nervosismo de primeira viagem, mas a gente, a gente vai corrigindo isso. Eu acho que, para continuar, né, com essa perspectiva que a Aniela traz, talvez fosse importante até o Lennon comentar o que significa esse oligopólio da comunicação, né? Essa concentração de mídia na mão de poucas famílias, até fazendo um paralelo com a concentração de terra, né, Lennon? O MST, então, tem uma luta histórica aí, né, pela reforma agrária, né, que luta contra a concentração de terra, né, na mão de pouquíssimas pessoas, assim como é também a divisão do espectro da comunicação, né? Então, também a gente vê na concentração, concentrado na mão de poucas famílias, de poucos grupos econômicos, os veículos de comunicação, né, tradicionais. Então, eu queria que você comentasse, Leno, um pouco do que significa, então, o oligopólio da comunicação na perspectiva de um movimento social tão importante como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, eu acho que, para nós, acho que para ter ideia mais ou menos assim dessa relação do oligopólio das mídias, né, inclusive tendo esse paralelo como se fosse o latifúndio da comunicação, né, a gente sabe, acho que inclusive o Miro, né, o Miro, que é um dos nossos militantes bem envolvido nessa questão da democracia da comunicação lá do Barão, ele falava que sempre que esse oligopólio ainda ele é como se a comunicação fosse feudal, né? As famílias que dominam, que tem poder econômico e acho que quase mesmo assim, quase a grande maioria desses que ainda domina a mídia também domina a terra, né? Acho que tem esse paralelo que é bem interessante. Desde o início, acho que do Movimento Sem Terra e de vários outros movimentos sociais que passam por essa criminalização, e eu acho que essa questão do oligopólio ele reflete muito nessa participação, né, essa liberdade que o povo não tem, por exemplo, da gente ver várias iniciativas desse povo nosso, né, ou seja, o camponês, né, ou quem está lá na periferia, ou nordestino, enfim, participando disso, né, tendo acesso a esses meios de comunicação. Então, a gente sempre trabalha essa ideia de que nós, dos movimentos sociais que sofrem essa questão da criminalização, de trabalhar sempre que esses espaços a gente tem que conquistar, sim, são espaços de luta, são espaços que a gente o tempo todo está fazendo luta, o tempo todo está criando alternativas, o tempo todo você está refletindo e debatendo sobre como esse poder econômico do oligopólio da mídia também domina outras áreas, que não é só isso, né? Eu acho que a gente percebe que o mesmo dono da rádio que criminaliza o movimento sem terra tem uma parceria muito grande, por exemplo, com o latifúndio, que é dono das terras, uma parceria muito grande com a empresa que fornece a semente transgênica, o veneno, o agrotóxico. Então, acho que tudo isso é como se fosse uma cúpula mesmo assim econômica, né, que domina todos esses. Então, acho que para nós, quando a gente também está ocupando a terra, né, a gente, além de ocupar a terra, a gente vai ocupar outros espaços, que é ocupar o espaço da mídia, ocupar, né,
o direito à cultura, ocupar o direito ao acesso, né? E a gente sofre muito com várias questões, assim. Eu acho que, para pontuar, assim, uma das coisas que a gente vem batalhando nos últimos tempos é que o meio de comunicação, por exemplo, o rádio, que para nós, do movimento no campo, é fundamental como uma ferramenta de organizar, de informar, de socializar experiências, enfim. E é um meio de comunicação que os camponeses gostam, têm mais acesso, conseguem acompanhar. E nos últimos tempos, por exemplo, para nós sempre foi difícil a luta pela concessão de conseguir uma rádio dentro do assentamento, de você conseguir, enfim, construir essa ideia da rádio, né? Sempre aí veio a gente travou sempre uma luta muito grande em relação a isso. Aí, o que esses grupos fazem, né? Além de ter todo esse acúmulo de concessões que a gente pede, a gente não consegue. Quando a gente consegue a concessão, por exemplo, é muito limitado, porque daí a galera vai lá e fala, a gente pode só ceder a concessão de uso para a rádio comunitária. Aí, por exemplo, um assentamento que tem mais de 70 famílias, num raio de 1 quilômetro ali, enfim, um raio de 1.000 metros, você não vai alcançar nem a comunidade do assentamento. Então, para nós é inviável. Como é que um camponês que mora lá, né, beirando o rio, lá, né, no lote, né, lá na atividade da agricultura, lá, né, ou seja, como é que ele vai ter acesso a essa comunicação nossa, a essa rádio nossa, né? Então, para nós nunca serviu, de fato, essa ideia, esse modelo de concessão de uso para esse meio de comunicação que é limitado, né, e a gente não consegue nunca cumprir essa demanda e esse acesso, por exemplo. Então, ou seja, são coisas que vão sendo construídas, né, que, por mais que acontece muita luta, enfim, para democratizar essa questão da comunicação, quando a gente consegue, de fato, conquistar uma coisa, tem que ficar lutando muito mais para que aquela coisa se desenvolva, né? Porque quando você consegue discutir que a gente tem que ter concessão de uso, quando a gente consegue concessão de uso, limita em muita coisa, né? Então, ou seja, tudo isso está relacionado também com a luta no campo, com a luta, enfim, para a expropriação da terra, para você produzir sem veneno, para você produzir produto com agroecológico, porque a diferença de você construir esse processo de estar lá na terra, de lutar pela terra e você conseguir a terra, também é uma luta muito pela frente para você também desenvolver a questão da reforma agrária, porque você ocupa a terra, mas a terra está ali, mas e daí, né? Tem que ter política pública, tem que desenvolver aquilo. Então, acho que é muito paralelo, é muito igual isso, assim, sabe, de relacionar a luta que a gente tem que fazer pela democratização da comunicação, quase para a democratização da terra, né? Antes de passar até a palavra para o Nelson, que também vai trazer a perspectiva da democratização com relação à parte, né, da produção audiovisual, né? Eu queria ver, Aniela, de você talvez expor ou complementar essa fala do Leno com relação às concessões, né, enfim, de como elas funcionam hoje em relação às rádios comunitárias, enfim, talvez esse acesso, né, tanto as concessões ou como que está essa regulação hoje, né, só para a gente fazer esse link. Na verdade, assim, a gente tem uma questão, vários aspectos assim que o Leno levantou. Eu acho que é importante a gente colocar, porque, por exemplo, mais até do que o que a gente vinha lutando, né, até essa ruptura aí da democracia, dentro da democratização da comunicação, é porque a gente tivesse essas vozes diversificadas, né? Então a gente gostaria de que todo mundo, porque o direito à comunicação é um direito humano. Então, todo mundo tem o direito de se comunicar e de produzir material, enfim. E o MST também tem esse direito, né? E o problema é que a gente vinha, então, lutando para que esse direito fosse permitido, para que a gente tivesse condições de fazer, inclusive de infraestrutura, né? Porque é isso que o Leno falou, a gente pode até conseguir uma concessão, mas esse modelo de rádio comunitária pode não servir. Qual outro modelo? Então, a gente sempre vinha nessa perspectiva de discutir com os movimentos sociais, com os movimentos do direito à comunicação, mas com movimento de trabalhadores, inclusive, de que forma que a gente poderia garantir essa estrutura
enfim, infraestrutura para que a gente tivesse essa diversidade de vozes. O que acontece com a ruptura do golpe é que, além da gente continuar com essa luta, que ela ainda não acabou, aliás, ela está muito longe de acabar, a gente ainda teve que enfrentar alguns retrocessos. Então, nessa perspectiva de ter essa voz diversificada, a gente, por exemplo, tinha uma conquista que era a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma empresa pública, que recebia, inclusive, o financiamento era público e ela tinha um conteúdo público, até agora, né? Então, ela era formada de agências de notícia, com TV, com rádio, produzindo material de interesse público. E, como ela era financiada pública, ela estava longe desses interesses que a gente falou ontem, dos interesses privados, e que o Leno cita, né, do latifúndio, enfim. Estava longe dos interesses econômicos e dos interesses políticos. Ela produzia, de fato, informação de forma pública, né, com interesse público. E que agora, depois do golpe, ela é uma das empresas que vem sofrendo um pouco aí as consequências disso, né, porque acho que tem há 2 semanas o governo federal anunciou, então, que a produção, eles já mudaram, tiraram todo o conselho, né, da TV, modificaram. A pessoa que está na presidência hoje é um porta-voz do Temer, o que já é um conflito de interesse, por ele ser porta-voz do presidente, ele não poderia estar numa empresa pública, né, determinando, liderando, enfim, presidindo um conselho que deveria ser imparcial, ou pelo menos equilibrado, com a presença, né, da população, mas, enfim, a EBC perde um pouco desse caráter justamente porque esse novo conselho que se configura ali dentro, ele vem com uma determinação de fazer um conteúdo estatal, sendo que já existem veículos que produzem isso de forma estatal, né? Já a gente tem a Voz do Brasil, enfim, tem outros, porque a gente, inclusive isso é importante que tenha essa voz também do governo, mas esses canais eles já existiam e a gente tinha uma vitória, a EBC vinha aí de 10 anos numa produção pública e que acaba um pouco nisso. Eu não vou ter dados especificamente sobre concessão de rádio comunitária ou rádio pública agora, mas o Nelson acho que até comentou um pouco antes da gente comentar aqui sobre a questão dos impostos que são cobrados, né? E aí acho que o Nelson pode dar um pouco disso. Mas eu queria só falar mais um detalhe do que implica também a gente não ter essa voz dissonante, porque a gente via, por exemplo, com o advento da internet, quando antes até a nossa luta pela democratização vem antes dela. Então, vem bem mais esse sentido, né, de tentar furar um pouco desse monopólio, quebrar um pouco desse monopólio de mídia, e aí a gente enxergava na internet como, né, a salvação da lavoura. Então, agora todo mundo vai poder produzir, né, material, vai poder divulgar, né, inclusive as rádios, nós vamos poder divulgar, as rádios ter rádios online, enfim, mas o que acontece de fato é que a gente não tem, metade da população é que tem internet. Dessa metade da população, a gente tem 30% dessa população só com internet fixa. O restante é internet móvel, que é de celular, que, quando acaba a franquia dele, aí vem os planos, né, das teles, dizendo assim, você pode acessar o Facebook, você pode acessar o WhatsApp. E a gente tem um agravamento aí ainda, porque 70% do consumo de informação pela internet é via Google e Facebook, que não são canais de comunicação. E aí você tem uma concentração, a concentração que a gente via, né, dos meios tradicionais, de rádio e TV, a gente vê agora uma concentração de plataforma no meio online, sem a garantia de que todo mundo tem acesso. Isso só porque a gente está falando de acesso, né? Porque, por exemplo, o MST, que produz, né, informação e produz conteúdo e que poderia estar divulgando isso, não tem os canais, enfim. A gente não está falando nem de financiamento, né? A gente não está discutindo aqui o financiamento público para o MST, por exemplo, divulgar isso, que, né, é outra história. Mas a gente está falando mesmo de infraestrutura para que o MST tenha condições, não só o MST, mas todos os movimentos sociais, e eu, ou o Nelson, ou a Diângela consiga fazer essa divulgação em plataformas de internet. E aí vem um outro retrocesso, porque uma conquista que a gente conseguiu depois de 2009, quando houve a primeira conferência de comunicação, a gente teve a aprovação do Marco Regulatório da Internet, que foi uma luta grande, mas foi um documento que foi construído também com muita discussão, com trabalhadores, com movimentos sociais, com a sociedade em geral. Nós conseguimos aprovar o Marco Regulatório da Internet. O nosso país está avançado em relação a isso, porque nós temos um marco da internet desde 2014. O problema é que, se você tem um golpe e você tem uma ruptura democrática no país,
e você não vê nem a Constituição sendo cumprida, né, no caso da prisão de um ex-presidente sem provas, você não tem expectativa de que um marco regulatório vai ser cumprido. E o que diz esse marco regulatório, basicamente? Ele coloca a banda larga como um serviço essencial. Serviço essencial pela Constituição Federal, ela deve ser garantida pelo poder público. E essa garantia não está sendo garantida, né? A gente não tem o poder público, então, garantindo banda larga para que as pessoas possam, de fato, expressar a sua liberdade de expressão, para que o MST tenha condições de produzir e divulgar isso, porque a gente não está falando só de receber informação, a gente está falando de produzir. Quando a gente fala de direito à comunicação, a gente fala também de produzir comunicação. Então, se a gente não tem o marco regulatório também garantido, né, o governo não garantindo a banda larga, de alguma forma, a gente também não tem esse meio de produção, a gente também não tem garantias de que isso vá chegar, né, à população, enfim, para que a população tenha essa diversidade de informação e ela mesma possa, né, produzir ou, enfim, decidir como que ela vai consumir isso. Aproveitando esse gancho, então, da produção, né, da comunicação, para você comentar com a gente um pouquinho disso, né? Como que quem consome cultura, né, Nelson? Quem consome produtos audiovisuais, né, seja em TV ou seja em cinema, como que essas pessoas recebem, né? Como que elas, como elas percebem essa produção audiovisual que está nesse contexto de concentração de mídia, né? Perfeito, Angela. Queria pegar também um gancho do que a Anila estava falando antes em relação à internet, né? Porque, num primeiro momento, pode parecer que, com o advento da internet, o debate sobre radiodifusão ele fica passado porque você tem um novo eixo. Mas, na verdade, a entrada da internet ele justifica-se debater qual o significado da radiodifusão para a sociedade, né? E, do aspecto do consumo da cultura, a concentração da mídia ela é muito perniciosa, né? Porque o que você tem é a repetição de algo que vem de cima por todos os canais. Então, às vezes de algo que vem de fora, né? Exato. Uma música que vem de fora, que não tem qualidade musical nenhuma, que não tem qualidade poética nenhuma, se torna um clássico pela repetição, porque ela toca a cada hora, em todos os canais, né? Enquanto isso, você tem produções locais que expressam sentimentos locais, que teriam uma reverberação na sociedade se tivesse tendo alguma divulgação, que fica fadada a utilizar a rede mundial dos computadores. Mas a rede mundial dos computadores não é para o pequeno, ela é para o mainstream, ela é realmente para quem tem força de conseguir ocupar um espaço lá. Então, a radiodifusão ela tem um sentido de fortalecimento das culturas locais muito importante, né? Porque, na medida que a gente não se vê, né, a gente não se reconhece e passa a achar que aquilo, então, não é interessante. Então, se eu não vejo a minha banda da minha cidade tocando na TV, é porque ela não é relevante, então eu vou ver aquela outra que toca na TV. Aquela é relevante, aquela acaba sendo legal. Então, acho que tem esse aspecto que é muito pernicioso nessa concentração de mídia, e ele também é responsável pelo golpe, porque, acima de tudo, o golpe ele é cultural, né? Ele traz consequências econômicas e políticas, mas o processo golpista ele é algo que veio para barrar um processo de construção de identidade nacional que vinha sendo feito há muito tempo, né? Ele não barra, né? Ele dificulta o nosso caminho, né? Porque, na medida em que ele coloca um hiato nesse processo de transformação que vinha ocorrendo. Mas a gente tem que ter a clareza também que ele é uma moda, que ele é passageiro, né? E que a gente há de retomar esse processo de transformação que vinha sendo feito. Então, para nós, produtores do audiovisual, durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, foram feitas verdadeiras revoluções, né? Uma delas foi a contribuição para o desenvolvimento da indústria nacional do audiovisual, que passou a ser cobrada das empresas de telecomunicação. Por que isso? Hoje, mais de 80% do trânsito de dados na telecomunicação é audiovisual. Então, faz muito sentido que as empresas de telecomunicação contribuam para o desenvolvimento do audiovisual nacional. É um marco regulatório de 2005,
que as teles já enfrentaram na justiça, e o governo, quando era um governo popular e democrático, foi altivo para fazer a defesa, né? Mas hoje a gente vive sob o receio de que as teles contestem isso e que esses recursos minguem, né? De outro lado, você também tem a administração desses recursos, porque a contribuição vai para um fundo público, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, e esse fundo é administrado pela Agência Nacional do Cinema. E no ano passado, fim do ano passado, início desse ano, eles começaram então a reformulação desse fundo, porque eles têm chamado de FSA 2.0. E que a gente sabe, na verdade, se reflete numa concentração de recursos para as grandes produtoras, né, para a Globo Filmes, e uma escassez de recursos para os pequenos produtores. Então, quando a gente fala da democratização da comunicação, o aspecto político, o aspecto econômico, eles são realmente fundamentais e importantes, mas o aspecto cultural também, né? Que é justamente a nossa possibilidade de falar e ser ouvido, né? A comunicação, ela não é só a questão de você poder falar, mas também de você poder ser ouvido. E daí a radiodifusão, ela tem um elemento cultural distinto, porque ela é passiva, né? Você liga o rádio e o rádio começa a falar. Diferente da internet, que você precisa de uma proatividade do usuário de buscar o conteúdo, né? Então, é muito importante que essa mídia, que é aberta, que é gratuita e que é passiva, ela tenha acesso a todos, né? E a redemocratização começa justamente por discutir qual é o sentido local, né? A torre transmite para uma área próxima, então não faz sentido que ela repita algo que vem de longe. Ela tem que falar o que surge daqui, o que emana daqui, né? Então, acho que nesse sentido tem que fazer uma discussão do caráter cultural da radiodifusão. Qual o sentido para o desenvolvimento cultural da radiodifusão? E daí ela só faz sentido se for democrática, aberta e livre, né? Eu comecei falando uma coisa a partir do que o Leno tinha falado e acabei não complementando, que era a questão que o Leno falou, né, da criminalização e da questão de produzir, mas que a questão da democratização da mídia, ela é importante justamente, e especialmente ela se mostra nesse momento assim de uma forma permissiva, e que foi o tom da plenária do FNDC também lá em abril, que assim não é só pela questão da gente não conseguir produzir ou da gente não ter voz. A questão é que esse monopólio da mídia ela ajudou a construir esse golpe hoje que está no país também. Então, é importante a gente ter a referência de que assim não só ela ajudou a construir, mas ela ajudou hoje a perpetuar algumas culturas, enfim, né, que são disseminadas. E é justamente aí que está o perigo. Você acaba tendo um viés de só um lado, né, de informação, onde criminaliza, já tem um histórico de criminalização dos movimentos sociais, né, já tem um histórico de criminalização dos movimentos dos trabalhadores. Eu estava vindo para cá e eu escutei no ônibus uma coisa que eu achei muito emblemática, assim. Agora, com essa história da greve dos caminhoneiros, então, assim, tá divertido acompanhar os debates, né? Eu não sei na linha de vocês, mas os meus amigos são muito espirituosos, assim, não é nem meme, são eles mesmos que fazem as piadas, assim. Mas a questão do ônibus que eu estava vindo para cá foi a seguinte: a mulher conversando com o motorista do ônibus, e aí ela falou assim: que absurdo isso, o presidente mandar agora as Forças Armadas para cima deles. Quando são os baderneiros, eles não fazem. Agora, quanto os trabalhadores, eles vão mandar? Eu falei, gente, em que país esta mulher vivia? Porque, assim, desde que começou, antes até, né, que os movimentos vinham resistindo, e tinham movimentos de trabalhadores, sim, o Exército, pode não ter sido mandado o Exército, mas a polícia é mandada de forma agressiva. Inclusive, a gente tem um episódio aqui do dia da chegada do Lula, em que a polícia agiu contra nenhuma violência, o ato pacífico, e foi a própria polícia que começou, né, a ter um enfrentamento aqui. E aí, assim, eles veem, então, os caminhoneiros como trabalhadores, e o resto dos movimentos sociais, dos trabalhadores sem terra, né, dos sem teto, que também trabalham, e trabalham muito, né, para conseguir sobreviver, a população não vê. E isso eu acredito que é fruto dessa cultura que a mídia vem, não só da questão da informação, da comunicação, né, jornalística, digamos assim, dos jornais, mas da própria cultura que é produzida, porque aí, sem você ter essa questão da cultura local sendo da regional,
regionalização, né, da cultura, enfim, do que de fato é produzido pelas comunidades, enfim, comunidades ribeirinhas, se a gente for pensar, quilombolas, os indígenas, né, se a gente for pensar, você não vê isso retratado, né, na mídia. Então, isso tudo contribui para um comportamento, enfim, cultural que culmina num golpe assim que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso é bem importante que você fala, porque a partir do momento que a gente não se vê e não se reconhece, isso esgarça o tecido social. A gente não reconhece o outro enquanto alguém que faz parte da mesma nação que a gente. Aquele ali é o outro, né? Ele não é igual. Mas isso é justamente pela essa falta de se ver, né? De se identificar culturalmente um com o outro, né? Se o MST tivesse mais espaço para mostrar a sua cultura, a sua produção, com certeza a sociedade reconheceria o MST como um importante agente social que ele é para a construção da nossa nação. O que eu acho interessante, eu acho que é como também que isso veio, de certa forma, assim, a gente tinha sempre uma preocupação muito grande. Como é que a gente... Porque o nosso público também, como posso dizer, o nosso público sem terra, né? Os camponeses nossos também tinha... Eu acho que quando o Nelson falou essa questão da cultura também, porque o nosso povo tem a cultura de assistir o Jornal Nacional, de assistir a novela, de estar ligado né, o tempo todo. Eu até brinco, acho que até um parênteses assim, até brinco que tem uma galera que vai lá e compra aqueles pacotes de um monte de canais lá, paga uma grana, e você chega na casa da pessoa, a pessoa está ali na Globo, né? Então, ou seja, porque se criou mesmo essa cultura, mas como que a gente percebe que isso também vem mudando, né? Porque está muito mais nítido assim, como que a grande mídia está contribuindo, está ali para a questão do golpe, né? Então, ou seja, e aí a gente até tinha nos acampamentos, nos assentamentos, a gente tinha muito essa preocupação assim de como que a gente vai trabalhar essa questão da democratização da mídia se o nosso povo também tem essa cultura, tem essa de consumir os grandes, né? E daí eu acho que uma das coisas, para além disso, dessa questão da produção, porque dessa questão da comunicação de produção, eu acho que é como que a gente também envolve a comunidade, sabe? Como que a gente envolve a comunidade, porque a comunicação ela é sempre vista também, e a gente também tem que pensar, porque ela está sempre vista como é só os jornalistas que vão fazer comunicação, ou é só quem trabalha na área, ou quem vai fazer isso. E aí as pessoas sempre veem a comunicação ali, esse acesso, como uma coisa muito restrita, assim, sabe? Uma coisa que é meio, peraí, esse negócio aí, né? Como é que a gente vai entrar? Então, eu acho que uma das coisas assim que eu acho que é ferramenta de luta é como que a gente garante o envolvimento, né? O envolvimento da comunidade na participação de construir a comunicação, construir a informação, discutir, debater. Então, acho que... e a gente tem várias experiências que eu acho que é muito bacana de você construir, por exemplo, eu moro na região centro do Paraná, que é numa ocupação, né, que a gente ocupa uma área muito grande de uma empresa de madeira, né, uma Araupé, uma empresa de madeira, e que lá na região, todos os meios da região, quem domina é ela. Né, quem domina é ela. Então, o que a gente fez? Não, beleza, vamos partir para o prático, discutir com a comunidade como que a gente vai conversar com a sociedade. Porque isso eu acho que a comunicação, quando a gente envolve a comunidade, ela fica perfeita. É isso. Então, a gente começou a discutir com a comunidade, aí vai lá, né, hoje tem um boletim informativo no acampamento, e aí o que a gente pode colocar no boletim? A gente pode colocar uma receita de uma experiência, de uma comida, de uma coisa que a gente faz no campo. A gente pode conversar sobre a importância de você não consumir veneno, a gente pode conversar, enfim, né, sobre muitas outras coisas, que eu acho que é esse diálogo de ponte, né, entre o campo e a cidade, de você sempre conversar e dialogar. E aí, no meio de tudo isso, como é que a gente coloca a importância de nós comunicar, como é que a gente coloca o que está acontecendo no Brasil, como que a gente coloca, enfim, eu acho que, e tem dado muito certo, né, essa questão, assim, acho que
Então, a ferramenta, acho que uma das ferramentas, né, porque nessa luta contra-hegemônica, porque a hegemonia da mídia, e a gente está debatendo muito isso dentro dos movimentos sociais, que é como que a gente constrói ferramentas de lutas contra-hegemônica, né, para a gente construir a nossa hegemonia da comunicação popular, né? Então, ou seja, e aí essa é uma das ferramentas, para além de outras ferramentas que a gente tem. Então, por exemplo, assim, a gente fez, por exemplo, nas últimas semanas, agora, a Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo, né? Uma feira que comercializou mais de 300 toneladas de produtos vindo de várias regiões do país, né? Então, ou seja, foram mais de 70 mil pessoas passando ali no Parque da Água Branca. Então, ou seja, o diálogo que a gente fez, né, para além dessa questão de não só a gente pensar que a comunicação é só a comunicação, os comunicadores, é o diálogo de você, é a comida, né? Como que a gente, através da comida, faz o diálogo com a sociedade. É uma comunicação não mediada, né? É uma comunicação, né? Enfim, e ela ela é direta, né? Porque aí a galera ia, e muita gente ia lá na feira da Reforma Agrária e falava assim: porra, como é que vocês trouxeram todos esses produtos aqui e tal, não sei o quê. Isso aqui é a galera do MST. Pô, vocês trabalham mesmo, não sei o quê. Na mídia só passa que o MST não trabalha, que não produz. Então, eu acho que é trazer na realidade ali o que o movimento Sem Terra, e assim como vários outros movimentos sociais do campo produzem, né? E aí estabelecer esse diálogo. E aí, além de trocar ali a ideia de como que foi produzido aquele mamão, porra, como que está o nosso país, como é que está construindo isso, como que está a nossa luta para poder esse mamão chegar aqui, né? E daí a gente não viu, claro, a gente, óbvio, não viu isso na grande mídia, mas como também a gente, e ali de várias histórias, de vários exemplos ali que a gente tirou, porque a gente precisa, de fato, construir o trabalho de base, assim, com o nosso público, assim, né, com esse público interno, e a gente tem que pensar em discutir isso para que o povo, né, a comunidade seja comunicadora, a comunidade seja comunicador, comunicadora, porque isso é ferramenta de luta, né? É uma das formas de romper a barreira, né? Assim como o Democracia em Rede, que está sendo repassado diariamente, transmitido por mais de 30 páginas de mídia alternativa, né? Eu acho que a gente vai já se encaminhando para o final, mas eu acho que é bem importante eu deixar livre para vocês comentarem. Estamos às vésperas de completar 2 meses de vigília Lula livre aqui em Curitiba, né? Vocês querem comentar alguma coisa de como foi a transmissão, a cobertura, tanto dos veículos alternativos, que a gente tem feito um esforço aqui, né, de fazer isso, quanto do que vocês perceberam da grande mídia. Aí eu acho que podia fazer isso bem rapidamente, para depois também fazer um panorama geral de como, né, isso que o Lennon já indicou, mas de como a gente se comportar nesse ambiente e de que perspectivas temos de luta, né? Tanto dessa luta mais institucionalizada, digamos assim, né? Pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, quanto nos nossos espaços, né? Nos espaços que ocupamos. Mas eu acho que primeiro desse panorama, se vocês quiserem fazer algum comentário com relação aqui a esses quase 2 meses de vigília Lula livre. Posso começar? Que daí eu já tinha pensado até num gancho que o Leno tinha falado. Eu acho que a gente tem alguns exemplos disso que o Leno falou. Por exemplo, eu acho que lá no Rio de Janeiro, quando teve a primeira intervenção militar lá no Rio, eu não sei se vocês lembram que teve um grupo de meninos, de adolescentes, que eles se reuniram e eles faziam a cobertura a partir do olhar deles, e isso conseguiu repercutir com a internet. Ainda a internet não tinha, na época acho que não tinha Facebook ainda e tal, mas eles conseguiram fazer a cobertura deles a partir do olhar deles. Era um grupo de adolescentes que estava fazendo isso lá no morro. Eu não lembro exatamente aonde, eu não lembro, mas eu lembro que teve isso. Então teve essa diferença. Ali lembrou
Voz da Comunidade, que teve lá, e eles conseguiram fazer essa cobertura e conseguiram pela primeira vez. E aí, assim, gente, mais recente desse exemplo do que está acontecendo que não vai para a mídia, quer dizer, além de toda a produção que o MST tem, não só nos assentamentos, como nas ocupações também, a gente não viu, por exemplo, o massacre que foi feito, que deve estar acontecendo ainda, dos indígenas lá no Mato Grosso do Sul. Né? A gente teve altas e altas questões graves, sérias de violência lá, e que a mídia não deu. Né? E aí os exemplos mais perto aqui, por exemplo, da vigília e do golpe que a gente teve, eu vi um veículo aí, e até eu fiquei muito indignada na época, que foi assim, dos moradores aqui, que estavam reclamando, né, do acampamento. Mas aí o repórter entrevistava 3 pessoas, e eu acho que os moradores até têm o direito, né, de colocar o seu posicionamento. Mas o problema é que ele conversava só com essas 3 pessoas. Em nenhum momento ele conversou com ninguém do acampamento, ele não conversou nem com a PF, que ele citava a PF na matéria, e ele não chegava nem a falar com a PF, porque ele falava assim, a PF não vai tomar providência nenhuma, mas ele não fala com a PF. E ele falava isso. E aí ele mostra assim, um acampamento bem de longe, porque ele fala que é perigoso para a gente chegar lá perto. É perigoso chegar lá perto porque tem pessoas como ele que fazem matérias assim, e daí revolta o pessoal que está aqui acampado, sofrendo, né, lutando, enfrentando frio, fome, Porque muito se fala a grande mídia fica reclamando, né, de como é tratada, né, quando vai nos espaços de mobilização, mas pouco se fala da criminalização que ela faz diariamente dos movimentos dos trabalhadores, né? Então, a violência diária que essa cobertura faz, tudo bem. Agora, né, você criticar essa cobertura, né, e tentar contrapor, aí tem problema. E aí, quando a gente fala de veículos de massa, é isso que a gente quer falar, né? Porque, por exemplo, eles têm massivamente, eles conseguem passar isso. A gente consegue através do Brasil de Fato. O Brasil de Fato acabou fazendo matéria depois mostrando quem estava aqui. E só para encerrar, para passar para o Nelson, assim, esses dias eu vi uma colega minha que é professora de uma universidade, e ela tem estimulado os alunos a virem fazer vídeos aqui com quem está no acampamento, mostrando o perfil de quem está no acampamento. E aí eu só vi uma pessoa comentando embaixo, assim, falando assim, mas você defende o Lula? Ela falou assim, eu sou professora, eu estou ensinando como é que se faz. Né? Tipo, eu não estou dizendo para eles irem lá e colocarem as pessoas, colocar o posicionamento ou alguma coisa assim, mas eu estou indo lá para fazer eles contarem as histórias das pessoas que estão no acampamento. Só durante a sua fala eu lembrei do 1º de maio, né? O que foi o 1º de maio para a mídia em Curitiba? Você não viu absolutamente nada. Não só para Curitiba, porque tem uma foto que o UOL usou, que ele cortou toda, ele botou só os balõezinhos que apareciam da CUT, acho, não sei, de todas as centrais, mas eles cortaram a foto de quem estava do povo e colocou só a partezinha de cima com todos os balõezinhos de todas as centrais sindicais. Assim. Então, acho que esse é o exemplo que basta para a gente entender como que eles se manifestam, né? A cobertura dos fóruns sociais mundiais, né, nunca teve nenhum destaque, né, um evento que reúne lideranças de mais de 100 países e nunca recebeu da grande mídia nenhuma linha se não fosse para tentar deslegitimar aquele processo. E esses 2 meses de Lula preso, acho que é uma grande evidência, né? A grande mídia, desde janeiro de 2014, fazia ao vivo da frente da Justiça Federal todo dia para falar da corrupção, da corrupção, da corrupção. Tem mais de 2 meses, a gente não vê links ao vivo todos os dias aqui para falar da resistência do povo e por que o povo resiste, apesar da narrativa toda deles. Né? Ou até mesmo para falar da continuidade da corrupção, né? Ou de outros aspectos da corrupção. Né? É meio que agora está abafado. Né? Vamos esquecer, então, esse tema. Se a gente for debater como a grande mídia trata a corrupção, a gente precisaria de um programa só para isso, porque... outros partidos não são citados e, geralmente, depois de uma notícia de corrupção de outro partido, se faz questão de requentar qualquer questão relacionada ao Partido dos Trabalhadores para que a corrupção fique como um signo exclusivo nosso. Leno. Não, então, acho que só rapidamente, assim, mas eu acho que o que é nítido para nós, gente, que essa ideia de que todas as mobilizações grandes e históricas, né, porque eu acho que o 1º de maio também foi um dia bem histórico, né, de mobilização e tal.
E a gente a sempre... primeira vez na história que reuniu todas as centrais sindicais, né, E a num gente ato sempre unificado. fica ainda é curioso, porque a gente sempre ainda fica com uma expectativa, né? Porra, como é que a grande mídia vai se comportar, né? E a gente sempre fica assim. E quando a gente começou a vigília aqui, inclusive a MST chegou, né? A gente chegou na primeira semana e foi interessante assim, porque quando a gente estava meio discutindo como é que a gente iria organizar a nossa comunicação no acampamento, ficava aquele papo assim de como é que vai fazer, será que essa grande mídia vai entrar, não vai, porque o povo não quer deixar entrar e não sei o quê. E aí a gente sempre tratar essa questão também, porque por mais, eu acho que por mais que o trabalhador, jornalista, trabalhador, né, que estava ali, alguns meio assim e tal, e ficava preocupado de garantir o trabalho, a gente sempre trabalhou a ideia de que vamos conversar com esses jornalistas e construir também um processo de trabalho de base, um processo de entender, porra, você é jornalista, mas o problema não é com você, o problema é com o seu patrão, a sua empresa lá, tal. E isso foi um trabalho, acho que interessante, sabe? Porque no final de semana, quando os jornalistas não estão na redação, não estão trabalhando, não estão com pauta, começaram a vir visitar a vigília com a família, participar das oficinas, me dar um rolê aí e tal. Então, ou seja, da gente construir isso assim também com o nosso público, sabe? Porque o nosso público também assim, não é que é óbvio que tem muito jornalista que é para além da empresa, chega e constrói tudo, como esse, por exemplo, que ela citou, né, que chega e provoca, e enfim, tem toda uma questão assim de pessoal mesmo dele, então, ou seja, isso também não tem problema, cada um, acho que a gente tem que ser livre para pensar aquilo que quer, mas acho que o que é interessante é a gente trabalhar isso sempre na comunicação, sabe, da gente sempre entender que aquele trabalhador também ele está passando por um processo, né, ou seja, de repressão, de exploração, de estar ali. Enfim, teve muito jornalista que chegou aqui que trocava muita ideia, assim, mas, enfim, tinha que fazer uma pauta que tinha que fazer, né? Ou seja, então, para a gente sempre pensar que a gente vai ter essa expectativa da grande mídia, a gente vai ter sempre essa criminalização por parte dos grandes meios, e a gente precisa construir ferramenta de luta, sabe? Ferramenta de luta pela democratização da comunicação com os trabalhadores da comunicação e com os trabalhadores, né, enfim, o povo em geral, né? Ou seja, nós precisamos construir ferramenta. E aí tem vários exemplos disso tudo. Eu acho que só para finalizar, como é a última deixa aqui, né? Inclusive, uma das coisas que a gente vai fazer no dia 6 e dia 9 de junho. Desculpa te interromper, Leno. Eu falei, a gente quase finalizando, mas antes de você fazer a deixa da semana, né, da jornada da agroecologia, eu acho que aí sim a gente, né, partindo assim como perspectivas de luta, né, com relação ao que podemos fazer então para garantir que a nossa comunicação seja mais democrática, não só pelas nossas iniciativas, né, via mídia alternativa, que é o que a gente faz desde sempre, mas que também consigamos espaços, né, no espectro, né, da radiodifusão ou da internet mesmo, para dizer que a gente nem entrou aprofundadamente no debate agora dessa perspectiva da internet também, né, que tem aí grandes monopólios da comunicação internacionais, inclusive, né, transnacionais, mas enfim, a Anne, ela teve recentemente em São Paulo, né, Anne, foi a plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então, rapidamente, assim, resumindo, Aniela, o que tem de perspectiva do Fórum indicando, né, para as organizações, para os movimentos, para os sindicatos que se colocam aí nessa luta? O que tem de perspectiva para frente? Então, a perspectiva é de muita luta. Então, na verdade, como o fórum ele acaba trabalhando muito a questão de legislação, então a gente tem dois enfrentamentos aí, um por conta das eleições, é bom a gente ficar bem ligado, porque a gente tem alguns projetos de leis que está indo no discurso da fake news e que a gente tem que tomar muito cuidado também com esse discurso da fake news, enfim. É um projeto de lei em que as autoridades podem pedir o conteúdo sem qualquer pedido da justiça. Então,
o projeto de lei passa, eu sou, sei lá, um deputado, alguma coisa, candidato, e vou lá e peço para a plataforma ou para a internet, enfim, o veículo que quiser a informação, me passe aquilo sem que isso tenha que ir para a justiça antes. Apesar da gente ainda estar meio descrente com a justiça, ainda a gente tem que garantir que isso seja, porque, de fato, a gente sempre foi acusado de censura quando a gente tenta discutir um pouco de regulamentação, né, de democratização da mídia, a gente sempre foi acusado de censura. E, na verdade, agora o que eles estão propondo é justamente isso. Então, a gente tem que ter algum tipo de controle. Fora isso, eles também já têm um projeto de lei que fala sobre a questão de você tirar do ar, você acusa que é uma fake news e você já tira do ar sem você também passar por um processo de análise, investigação, sem passar pela justiça, sem nada. Então, são 2 projetos que estão rolando, eu não vou lembrar o número agora deles, mas são 2 projetos que estão rolando que tem preocupado bastante a gente por conta das eleições, porque isso vem já nessa questão também do monopólio, de legitimar os grandes monopólios como os donos da verdade, quer dizer, aquilo lá é fake news, mas o que a gente produz aqui é que é a verdade, porque a gente é imparcial, a gente, enfim, é isso. Um outro projeto de lei também que tem preocupado bastante é o PCL 79, que esse eu lembro, e que é o que as teles estão tentando retirar o caráter público da telefonia, e isso implica também outras questões para além da banda larga, enfim, mas é um projeto que também tem preocupado bastante. Mas eu acredito que, para a gente pensar assim, nessa perspectiva mais, né, dos movimentos sociais e dos movimentos de trabalhadores, enfim, das entidades que estão preocupadas mesmo com a democratização, o Fórum também aprovou, entre lá as suas ações agora para 2008, algumas perspectivas de formação, né, em torno do tema da democratização da comunicação, como forma também de vencer um pouco desse monopólio e quebrar um pouco, se preparar um pouco para essas eleições que vêm aí de 2018. Mas, então, o Fórum tem se colocado ao lado dessas entidades também, dá para a gente divulgar. A Frentex tem tentado divulgar um pouco desse material, mas como a frente aqui, né, também tem participado, quem participa da frente, nós temos 8 entidades onde também estão participando de outras frentes de luta. Então, eu recomendo mais o fórum mesmo, o site do fórum, que é o www.fndc.org.br. E ali a gente tem bastante divulgação do que tem acontecido no país em relação à democratização e aonde talvez as organizações possam encontrar também informações para como se movimentar aí nesse cenário que tem se configurado a partir do golpe, né? A gente ainda não tem, foram aprovadas agora recentemente, foi divulgada agora semana passada as teses que foram aprovadas lá em São Paulo, e ali a gente pode encontrar, principalmente nessa de ação, a gente pode encontrar algumas diretrizes assim para os movimentos, enfim, para essas organizações como a VEC, né, e outras organizações dos movimentos trabalhadores. Acho que é isso. Nelson, alguma consideração? Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui debatendo a questão da democratização da comunicação. A AVEC, né, ela se chama assim só no Paraná. Nos outros estados do Brasil são as ABDs, que são as Associações Brasileiras dos Documentaristas e Curta-Metragistas. Essas associações elas não congregam só realizadores, mas também cineclubistas e amantes do cinema nacional. Então, qualquer um pode procurar a ABD, a Associação Brasileira dos Documentaristas e Curta-Metragistas, em seu estado, se associar, participar dos seus debates, né? As ABDs elas são ligadas ao Congresso Brasileiro de Cinema, o CBC, que realizou, em 2015, a última edição do Fórum Audiovisual nacionalmente. Infelizmente, com o golpe, está um pouco desarticulado toda essa rede de articulação política. Nós, aqui no Paraná, estamos fazendo esse ano o Fórum do Audiovisual do Paraná, que vai acontecer a etapa estadual entre agosto e setembro. Agora, 6, 7 e 8 de julho, a gente tem a etapa regional de Curitiba, região metropolitana. Então, quem está nos assistindo e é da região, já fica o convite para 6, 7 e 8 de julho participar. E quem é de outra região do estado terá, em agosto ou setembro, a etapa estadual. E para quem é do resto do país, que procure, então, as associações no estado, que participe, né, desse debate, porque é a questão da produção, né, audiovisual, a produção cultural, e daí participar também do debate da democratização dos meios de comunicação. Lennon, então deixa para você falar da jornada e alguma outra consideração que...
que você quiser fazer. Agora é para valer. Então, acho que exemplo disso que a gente já estava comentando antes, de como a gente vai construindo essas ferramentas nossas de cada vez mais construir a ideia da democratização da comunicação. E a gente está fazendo um trabalho bem interessante, assim, né? A Ednúbia está ali. A gente está fazendo um trabalho bem interessante. Eu achei bacana, pensando por esses dias, que a gente vai fazer uma cobertura universitária, por exemplo, da jornada de agroecologia. A jornada de agroecologia é uma jornada que é uma atividade que a gente faz todo ano aqui no Paraná. Já está na 17ª jornada, vai ser esse ano. E ela percorreu todas as regiões do estado durante esses 17 anos, debatendo, levando a produção. Aí sempre é uma ideia de construir seminários, de debates, oficinas, fazemos luta, né? Enfim, levamos produtos. Essa é a ideia de construir o diálogo através da produção também, né? E aí é a primeira vez agora, depois de 17 anos, que vem para a capital. E vem justamente nesse, né, veio nessa conjuntura, em todo esse contexto que a gente está vivenciando aqui, da vigília, do acampamento, enfim. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, acho que interessante, de construir a colaborativa, né, a cobertura universitária, né, de jornalística universitária, que é de justamente aquela ideia da professora, né, de não é só não é só estar do lado, mas em sim é a oportunidade também que tem de todos esses estudantes de jornalismo ter contato com isso, né, ter contato, enfim, com essas pautas e tá se envolvendo com isso. E a gente teve uns debates bem interessantes, né, de ir lá conversar com essas turmas de jornalismo e ali surgir tanto de perguntas assim que é comum, né, de não sei o quê, produzem mesmo, até desde da curiosidade que eles têm também de conhecer esse espaço, né, e de se envolver com esse espaço. Então a gente vai fazer essa jornada, né, acho que quem está na região, né, como o Nelson falou, mas quem tiver a oportunidade de passar na Praça Santos Andrade, que é onde vai ser a jornada de agroecologia, que vai ser a feira da agroecologia, com a culinária da terra, que vai vir, né, você vai poder, enfim, ter acesso ao produto, mas também experimentar, se quiser, ali, né, e também esse grande ato que vai acontecer, que eu acho também de artistas que vão vir, né, desse próprio contato que a gente vai fazer com a vigília, que a vigília vai ser jornada, a jornada vai ser vigília, né? Enfim, acho que vai ser um espaço interessantíssimo, assim. E um desses dias no espaço que vai ter lá, a gente está construindo ainda, né, mas vai ter um espaço que a gente vai construir um debate, né, um seminário de debate sobre a comunicação também, né? Mais especificamente sobre essa questão da hegemonia, como é que a gente vai fazer esse nosso sistema de comunicação popular do povo, né? Que é a ideia de nós construir isso e vamos construir, né? Então acho que fica o convite para também a galera chegar ali, né? E quem puder participar, conhecer e ter esse contato. De 6 a 9, né? 6 a 9 de junho na Praça Santos Andrade. Isso. Eu falo muito, né? Mas é que assim, você perguntou da importância, né, de como que a gente via a cobertura. E aí, assim, além da Casa da Democracia, assim, se não fosse todos esses veículos alternativos que estão envolvidos, a gente está com uma parede. Eu lembro que o dia que eu vim estava 45 aqui, e aí com a entrada da Frentex virou 46, mas agora já está bem mais aqui. Eu não sei, vocês sabem, meninos, quantos já estão aqui, mas a gente já tem uns 70 aqui, eu acho, nessa parede. É muita mas, gente. assim, se não fosse isso, né, assim, contando que a gente não tem toda a forma de transmissão massiva que a grande mídia tem, mas se não fosse o trabalho dessa mídia alternativa que estava sendo feito, a gente não teria metade, eu acho, da condição que a gente tem hoje de debater de forma diferente o golpe e o que está acontecendo aqui em Curitiba, né? Graças a isso, eu acho que a gente consegue ainda dialogar de uma forma como... eu participei aqui da Casa da Democracia da outra vez como entrevistadora da professora Kelly, lá da UFPR, que ela falava assim, que está muito polarizado. Então, o fato de você polarizar, você não consegue construir, né? Ou você tem um lado e você tem um outro lado. E, no caso, se a gente não tivesse as mídias alternativas e todo esse coletivo que a gente tem aqui hoje, a gente não teria nenhum outro lado, né? Estaria sendo mesmo um lado só. Então, é muito importante, eu acho, esse trabalho que tem sido feito, inclusive o da Casa, de dar esse espaço mesmo. E a gente agradece, enquanto cidadão.
Bom, esse debate, como deu para perceber, só começou, né? Porque, inclusive, fica o indicativo de que a gente pode fazer outro programa falando da questão específica da internet, né? A gente falou rapidamente aqui, mas que também é um grande enfrentamento que a gente tem à frente para fazer. E né? até da radiodifusão só também. Continuando o debate da radiodifusão também, né? Porque aí abre muita coisa. Então, a gente fica por aqui. Agradece, né, a presença de vocês e segue com isso aí, Lula livre. E segue com o próximo programa amanhã, 2h, transmissão para as mais de 30 páginas que fazem a distribuição aqui diariamente. Isso aí. Lula livre.